Cultura inovadora. O que falam nos corredores da sua empresa? A famosa Rádio Peão. Aqui é Valdinei Santana, eu sou consultor, mentor e conselheiro em novos modelos de negócios. As empresas de transformação precisam fazer várias mudanças. E uma das mais difíceis é transformar a cultura organizacional, criar uma cultura inovadora. Esse foi o tema de um dos vários cursos que eu e outros consultores da comunidade de Inovadores Inquietos, se você quiser pesquisar aí no Google, pode pesquisar, Inovadores Inquietos, é uma comunidade que nós temos aqui em Curitiba, mas envolve inovadores de todo o Brasil. Nós nos juntamos para treinar mais de 400 empreendedores que foram organizados pelo Sebrae aqui do Paraná. E um dos temas foi a cultura inovadora. Nesse tema, nesse módulo de cultura, um dos temas, foram vários, mas um deles foi essa escada com 5 níveis de cultura inovadora, indo do mais fraco para o mais forte. Então são frases que representam ali uma cultura. Eu já trabalhei em várias empresas com culturas diferentes, desde empresas com uma cultura mais japonesa, que aí o pessoal fala mais devagar, mais tranquilo, com muito respeito, até outras culturas, como português, por exemplo, uma empresa portuguesa que eu trabalhei também, chamava-se Sonai, é um grupo grande de Portugal. Ali já era uma cultura bem mais expansiva, o pessoal até batia na mesa, levantava o tom de voz, mas uma coisa era boa, ninguém falava mal de ninguém por trás, se tinha que falar alguma coisa, você falava na frente. E também trabalhei em algumas culturas europeias, como por exemplo a alemã, que tem uma coisa muito metódica, muito metodológica, muito lógica, muito racional, né? Então isso o que é o certo e o que é o errado, quais são os valores e as crenças, o que é certo sem precisar falar, né? O que é tolerado dentro das organizações. Isso é o que define a cultura organizacional, esse conjunto de crenças e valores na raiz da organização, que está lá na crença mesmo. Principalmente manifestada nos comportamentos da alta liderança, principalmente o presidente. Então o que a gente tem aqui? Essa escala com 5 níveis de cultura. A primeira, ela é a mais fraca de todas, para efeito de cultura inovadora. Ela é chamada cultura tóxica. O que é uma cultura tóxica? Você vai ouvir lá, se você não aguenta, saia. Essa é um tipo de empresa que poucas pessoas querem trabalhar ali. Tem muita fofoca, muita coisa subjetiva. Existem os prediletos, aqueles queridinhos do chefe. Então é um ambiente bastante difícil de se trabalhar. O nível 2 já é um nível melhor, é um pouco melhor do que o nível 1 para se trabalhar. É chamada de cultura deficiente. Deficiente. É melhor do que a 1 e você ouve, já somos bons no que fazemos, pode ficar como está. Aqui a liderança já assumiu algumas posições chaves, já tem alguns cargos e eles estão bem acomodados nesses cargos. Alguns diretores já têm vaga em estacionamento privativo, melhor vaga do que dos outros níveis, e alguns até têm a chave do banheiro. As áreas, o banheiro da diretoria, separado do banheiro das outros colaboradores. As áreas são muito bem delimitadas e as responsabilidades de cada time também. Muito difícil de formar um trabalho em equipe numa empresa que está nesse nível 2 de cultura inovadora. O nível 3 é chamado de cultura comum. O que vai ser ouvido nos corredores? Temos pessoas que se destacam aqui. Pessoas que se sobressaem. Na verdade são os heróis, né? A cultura do herói. Então aqui já tem poucas pessoas que carregam o trabalho de muitas outras, né? Então não é um trabalho em equipe que as pessoas se juntam, mas alguns se destacam e acabam sendo sobrecarregados. Aqui, nesse tipo de cultura, acaba havendo uma divisão entre o que são os colaboradores, que são aqueles que realmente conduzem e fazem as tarefas que agregam valor dentro da organização, e os funcionários normais, assim, que chegam lá, bate cartão às 8, bate cartão ao meio-dia, depois bate de tarde, bate de novo e vai embora.
veio ali para cumprir o horário e acabou. A 4 já é uma cultura chamada avançada. O que se vê na cultura avançada? O que se ouve é, nós vamos transformar o mundo. Aqui já está no nível bem mais alto, já é uma cultura que há um senso de propósito, um senso comum. Se alguém vê que já tem alguma coisa errada, ninguém precisa pedir para que ela corrija, ela vai lá e corrige. Por quê? Porque tem um propósito maior por trás de tudo aquilo. Então as pessoas sentem que precisam fazer isso. Então, além desse senso de pertencimento, a liderança, ela dá o exemplo, e esse exemplo muito forte em relação também em direção ao propósito, em a cumprir o propósito da organização, faz com que todo mundo se entusiasme e trabalhe junto para esse propósito. O 5 é o nível mais alto de cultura inovadora. O 5 é chamado de elite. Cultura de elite. E o que se ouve nos corredores? Temos times de alto desempenho. O que são esses times de alto desempenho? Normalmente times multidisciplinares, não só de uma área, mas que várias pessoas com skills diferentes se juntam, muitas vezes numa força-tarefa para resolver um problema. Algumas vezes essas forças-tarefas não são formadas apenas por pessoas de dentro da organização, mas pessoas de dentro da organização e de fora da organização participando do time para resolver um problema. Co-inovando, co-criando, fazendo junto, né? Vamos junto, está todo mundo junto ali fazendo acontecer. Esses são os 5 níveis de cultura inovadora, indo da mais fraca para uma mais top aí, que é a cultura elite. Eu queria fechar aqui com como é que você faz para mudar de nível, né? Um primeiro ponto, fechar aí com 3 pontos para melhorar de nível. O primeiro ponto é a questão do propósito. Se a tua empresa não tem ainda um propósito, trabalhe no propósito. Porque esse propósito é o que mobiliza as pessoas para ter um senso de pertencimento e conseguir subir o nível. Isso melhora tanto a satisfação dos colaboradores quanto a própria experiência dos colaboradores. Tomar muito cuidado com a movimentação, né? A movimentação dos colaboradores, quer seja na contratação. Se o presidente da empresa, e é uma empresa pequena, está delegando a contratação, ele está delegando quem vai escolher as pessoas que têm os valores que vão entrar na empresa. Quem é que é promovido? Que comportamento as pessoas que são promovidas têm dentro da organização? Quem é demitido? Né? E esses movimentos de contratação, de promoção e de demissão, o alinhamento da política de recompensa da organização, isso faz muita diferença em você premiar as pessoas e enfatizar esses comportamentos que vão levando a esses times de alto desempenho. Então a primeira dica é essa questão do propósito, a segunda é essa movimentação e o trato com os colaboradores, e o terceiro e último em relação ao presidente. O presidente é o guardião da cultura da organização. Ele precisa dar os principais exemplos, né? E assim como eu falei que as pessoas são admitidas pelos seus conhecimentos técnicos e demitidos pelos comportamentais, em organizações que têm uma governança muito forte, esse conselho pode até tirar o presidente ou colocar outros tipos de presidente também, que venha liderar um novo tipo de cultura dentro da organização. Se você não hackear o seu próprio negócio, vai surgir um concorrente digital e conquistar o seu cliente.